Começam na próxima segunda-feira as aulas da Rede de Educação Estadual em Santa Catarina e um decreto assinado pelo governador Carlos Moisés determinou que o ano letivo comece 100% presencial. De acordo com a Secretaria de Educação, são esperados entre 500 e 540 mil estudantes na volta às aulas em 2022. A Secretaria possui o programa Busca Ativa para trazer de volta alunos que não retornaram às salas de aula na data estipulada. Uma estimativa de quantos estudantes precisarão da ação só será confirmada quando as aulas começarem. O decreto publicado pelo governo determinou algumas alterações nas regras para a volta às aulas. Para o retorno simultâneo, os alunos voltam à sala de aula sem necessidade de distanciamento social. No entanto, nos locais onde se alimentam, a regra é de distanciamento de 1,5 metro para ambientes sem ventilação e de 1 metro para ambientes com ventilação. Estudantes com razões médicas para não voltar às aulas presencialmente terão que provar a necessidade de afastamento por laudo médico. Diariamente, os gestores escolares devem preencher um formulário que terá um painel interativo para incluir dados atualizados sobre casos suspeitos e confirmados entre professores, alunos e demais profissionais da rede estadual de ensino. Por falar em volta às aulas, a gente vai falar também de material escolar, porque começou aquela famosa corrida de todos os anos, aquela corrida feita pelos pais, sabe qual? Busca pelo melhor preço na hora da compra. E não adianta, né, gente? Tem que se dedicar sim, dedicar uma manhã, dedicar uma tarde, enfim, dedicar aí algumas horas do seu dia para fazer a pesquisa, porque sim, a diferença entre uma loja e outra, eu vou te falar que pode te surpreender, viu? Tanto que agora eu vou conversar com ele, o nosso querido papai do Davi, João Paulo Cardoso, que quer saber com o papai de Davi, se papai de Davi já foi fazer a compra de material escolar, ou o papai de Davi. Boa tarde, JP. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que acompanham o SC Acontece. Papai de Davi não foi comprar os materiais, mas mamãe de Davi, sim. Até porque é a Dani que gosta de pesquisar preços e faz todas as compras lá em casa e faz bem, viu? Até porque teve local que foi pesquisado, lojas aqui na Grande Florianópolis, que teve diferença de até 1000% no valor do produto, do material escolar. Olha só, a Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Defesa do Cidadão e do PROCON Municipal, divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa. Nessa pesquisa foram averiguados aí 4 lojas, 4 locais e 37 itens. A diferença de preço chegou a mais de R$70 em alguns itens. Se liga só, o item que apresentou a maior diferença de preço entre os estabelecimentos foi o estojo, ou o famoso penal, custando R$ 9,99 em uma loja e outra R$ 78. Mostrou aí uma diferença de 1.148%. O segundo item que apresentou a maior disparidade de preço foi o esquadro de plástico, custando aí R$ 21,99 em uma loja e na outra loja R$ 1,80. Olha só a diferença de R$ 1.121. Na pesquisa que foi feita entre os dias 24 e 31, não foi levado em conta a marca, somente o preço. Por isso, fica a dica aí do PROCON, fica a dica da Prefeitura para correr atrás dos preços. É melhor, nesse tempo, Karen, gastar a sola de sapato do que gastar dinheiro a mais. Aí a gente vai ter criança com material escolar feliz e papai com dinheiro no bolso e uma volta às aulas muito mais econômica. É bom ou não é? Volto contigo, Karen. É bom nada, JP, é excelente, porque essa economia ela é muito importante, né, JP? Até porque a gente sabe quando chega a lista de material escolar, primeira sensação é a gente quase infartar, porque pai e mãe quase infarta quando recebe a lista, né, JP? Porque ela é gigante. Então, o melhor caminho é fazer essa pesquisa, né? É fazer essa pesquisa e também negociar com as crianças quando a gente fala, por exemplo, de bichinhos, de caderno, de personagem, que é muito mais caro. Então, de repente, negociar só o caderno de desenho ou só uma coisa específica com o bichinho e o resto sem os personagens, que já vai fazer uma baita diferença aí na compra, né, JP? É isso mesmo, cara. Então o negócio é gastar a sola do sapato para não gastar mais dinheiro. E outra, compra um caderninho mais simples. O que importa é a criança aprender. E é isso aí.
Volto contigo aí, Karen. Um abraço, boa tarde. Falou e disse, papai do Davi. Obrigada, querido. Obrigada, até a próxima. Agora, mudando um pouco de assunto, o grande aumento no número de casos de Covid-19 causado pela variante Ômicron, junto com o surto também da influenza, acabou levando muitos funcionários a ter que se afastar do seu trabalho por causa de questões de saúde. Então, quais são os direitos destes funcionários hoje em dia? Alguma coisa será que mudou desde o início da pandemia? Doutor Luciano Viveiro, que é advogado trabalhista, já está aqui no estúdio do SC Acontece para responder isso para a gente. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Karen. Muito obrigado. Doutor Luciano Viveiros, né? Correção aqui no sobrenome do doutor Luciano. Doutor Luciano, mudaram algumas coisas desde o início da pandemia para cá? Inclusive, recentemente tivemos umas mudanças? Mudaram. Veio uma portaria interministerial, Ministério do Trabalho e Saúde, no dia 20 de janeiro, alterando o tempo, né, de afastamento. 5, 7 até 10 dias. E o que determina isso? O Ministério conseguiu estabelecer um critério se em 5 dias a pessoa não teve nenhum, foi assintomática, não teve nenhum agravamento da doença, nem nada, ele pode retornar ao trabalho. Se por acaso teve algum agravamento, mas já não está sendo medicado em 24 horas, não apresentou nenhuma gravidade, 7 dias. E até 10 dias no caso de mais gravidade, da doença se aprofundar e criar algum sintoma mais grave. Agora, se a pessoa, vamos supor que ela tem sintomas leves, mais característicos já de Covid-19 e confirmação de que esteve próximo de alguém que testou positivo. Mas a gente sabe que em vários lugares o resultado dos testes ele está demorando bastante. Como que fica nesse caso? Como que deve proceder? A pessoa está com sintomas fracos, mas está bem o suficiente para se deslocar até o trabalho, por exemplo, e trabalhar. Fez o teste, vai levar 1 semana, 15 dias. Como que deve acontecer? Qual é o direito e o dever, tanto do funcionário quanto da empresa? Já havia um afastamento legalizado de 7 dias, exatamente por essa dificuldade da testagem. E agora isso foi para 5 dias, né? Os 5, que é o mínimo, né? Ao 7, com a doença se aprofundando um pouco, até o 10. Mas o que nós devemos tomar uma precaução enorme é que essa regra do Ministério do Trabalho, ela não é lei. Ela produz um regramento, né? Ela é uma orientação. A lei sempre permite o atestado até 15 dias. Do 15º em diante já fica a critério da Previdência Social, tem que receber auxílio-doença, é um agravamento maior. Agora, a medicina talvez seja mais criteriosa com relação à doença se proliferar. Nem sempre você testa negativo e pode estar um teste que é um teste falso. Ou se não testar positivo e depois você passar os 7 dias ou 10 dias e ainda continuar com o vírus. Eu, por exemplo, tive e continuou o vírus durante 10 dias. E eu fui assintomático. Eu não tive nada, só o nariz entupido 2 dias. Então, esse é um risco muito grande de colocar outras pessoas e terceiros em risco. Então, eu acho que sempre o critério devia ser usar o que a lei determinou atestado até 15 dias. Agora, seria a precaução maior. Isso que você falou é bem interessante, porque normalmente você faz o teste para saber se você está com Covid ou não. Mas não existe uma obrigatoriedade quando você vai retornar ao trabalho de fazer um segundo teste para ter certeza de que você não está mais com o vírus ativo dentro do seu corpo, muito menos transmitindo. Isso não existe nenhuma obrigatoriedade, né, doutor Luciano? Nessa regra nova do Ministério do Trabalho e Saúde, eles acham que o suficiente seria não agravar a doença. Você está bem, não ter tido febre, ter parado com a medicação. Eu acredito que se impõe um risco. Se eu tivesse no controle de uma empresa, ou fosse aconselhar um empresário, ou tivesse no lugar do médico, eu usava o critério do atestado de 14 dias, Sim. que foi sempre o anterior. Há um problema também, cara, que é muito importante o teu ouvinte participar e entender. Essa questão do vírus Ômicron, Delta, Gama, as pessoas não sabem, através do teste de farmácia, definir qual seria essa variante. E, pelo que a gente acompanhou, a Delta era uma variante muito agressiva. E a Ômicron não.
Como eu posso saber se no teste de farmácia é Delta ou Ômicron? Perfeito. Então eu dou um atestado de 10 dias e a pessoa ainda está levando o vírus ou pode haver agravamentos, como tem acontecido. Pessoas com dor na perna, o coração, como o nosso prefeito teve, uma sequela cardíaca, isso é um risco. Exato. Até porque, assim como a Ômicron, ela teoricamente não tem sintomas muito fortes, mas tem pessoas que sentem um pouco mais, a Delta a mesma coisa. Então, o fato de testar positivo não tem realmente como te dar certeza de qual variante está dentro do seu corpo, né? Obrigada mais uma vez pela sua participação, viu, doutor Luciano? Volte sempre. Obrigado a você. Aqui é o ACC Acontece. Obrigado. Muito obrigada. Vou fazer uma pausa bem rapidinho, mas eu volto em instantes, então não sai daí, tá?